Bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeios de Motos, e hoje estamos aqui a chegar aonde? Estamos a chegar ao Antero, porque vamos a fazer aqui dois test drives com duas motos de sonho do canal. Por isso fiquem aí para ver os vídeos, para ver quais são as motos. Até já, companheiros! Pois é, companheiros, cá estamos nós com uma das minhas motos de sonho. Se vocês viram aí o meu vídeo das motos de sonho, certamente que já sabem que aqui a BMW R1250 RT é uma das minhas motos de sonho. Epá, isto é qualquer coisa de fenomenal. Agradecer aqui antes de mais ao Antero por ter disponibilizado aqui esta grande máquina para fazer o test drive. Ela realmente, pá, tem 280 kg, mas isto parece mais leve que a minha, pá, que a BMW RS. É realmente uma máquina brutal, e este aparato todo aqui assusta um bocadinho a quem olha para ela deste ponto de vista, mas, pá, como vocês podem ver, ela parece uma pena. Vamos ter aqui uma horinha para fazer aqui um test drive. Vamos fazer ali um bocado da 108 até costuma, e depois regressamos. Eu não vou estar a falar muito das especificações técnicas, pois vou colocar aí. Pá, sei que esta por acaso não tem quick shift, é uma pena. Isto é uma moto de serviço que está neste momento à venda. Epá, e será que ela me vai convencer a trocar a RS? Companheiros, fiquem aí para ver o vídeo. Até já! Estamos a fazer aqui um bocado de autoestrada e a proteção aerodinâmica é brutal. Eu tenho aqui o vidro no máximo e realmente sinto aqui algum vento nos ombros, porque hoje está um dia muito ventoso, mas no capacete não sinto rigorosamente nada. É uma coisa impressionante a proteção aerodinâmica que esta moto dá. E nas pernas, exatamente a mesma coisa, não sinto absolutamente nada. Pá, vou aqui protegido pela BMW RT 1250. Vamos então aqui para a 108 para experimentá-la ali naquelas curvinhas espetaculares. Este TFT é qualquer coisa, pá, é realmente uma visão brutal. A moto tem 9500 km, como eu disse, é de serviço, já tenho uns quantos quilómetros feitos. Vamos baixar aqui um bocadinho o vidro. Espetacular, companheiros. Isto é, sem dúvida, outro campeonato. E eu venho da RS para esta. Imaginem, sejam de ver de motos, pá, prontos, digamos de outro tipo, fica realmente encantado, porque a facilidade com que ela curva é uma coisa incrível. Olhem para isto. E a suavidade deste motor, deste boxer. Este tem shift cam, pois é a versão a seguir à minha, e nota-se realmente a suavidade dele é qualquer coisa de extraordinário. A suavidade deste boxer é qualquer coisa de incrível. Meu Deus, acho que estou a ficar apaixonado. Pois é, companheiros, estamos então aqui na 108 e vamos cá experimentar esta máquina nas curvinhas. Vocês já sabem que eu não sou de abusar nas curvas, mas com este maquinão se calhar podemos abusar um bocadinho, mas como é lógico, isto é uma moto de test drive e eu não vou estar aqui a meter-me em grandes aventuras. Mas nota-se perfeitamente a leveza desta RT. Ela realmente, é imponente, tem um aspecto e um volume bastante impressionante, mas depois em andamento eu quase que arriscava a dizer que esta moto é ainda mais ligeira que a minha RS. É realmente uma coisa impressionante. Já sei que ela tem o telelever e o paralever, que facilita muito aqui o tema das suspensões. Reparem,
como eu, mesmo lentamente, não tenho necessidade de pôr o pé no chão. Porque isto realmente, ela tem aqui uma estabilidade que é uma coisa brutal. E depois, claro, isto tem um Newton-metro, acho que são 146, salvo erro, que ela responde logo, pá, e vai logo, quando nós rodamos aqui um bocadinho o punho, ela facilmente acelera. Pá, e os travões eu já estou habituado aos travões da BMW, como é óbvio, pá, mas estes aqui ainda parecem mais eficazes. É óbvio que isto é outra versão, já mais avançada que a minha RS 2016, mas epá, é impressionante a toda a prova. Como eu disse, não vou estar aqui a falar muito das especificações, pá, acho que já sabem que esta moto tem 136 cavalos, a RS tem 125 e é óbvio que eu vou fazer aqui comparações com a RS porque é aquela mais próxima que além de eu a ter, é aquela que eu dentro deste segmento conduzo e por isso posso já falar com alguma propriedade relativamente a isso. Mas, pá, temos que reconhecer que isto é moto para fazer muitos quilómetros, é moto para fazer a Noruega, que é o meu objetivo, a minha viagem de sonho, mas também toda a Europa, e por isso é que eu ando aqui a testar. Fiquem aí atentos porque a seguir vou fazer outro test drive da BMW 1250 GS, como é óbvio tenho que testar mais essa moto, embora o meu estilo seja realmente mais o Touring ou o Sport Touring, essa moto também tem que ser testada. Pá, vou aqui com o rádio ligado, só me apercebi agora, quando abri o capacete, nem me tinha apercebido porque tenho o baixo, como é lógico, porque não quero que apareça aqui muito o som no vídeo, para depois não ter a questão dos direitos de autor. Epá, mas sinceramente também estou um pouco importando. Depois temos esta malta que pronto, mete-se assim sem cuidado nenhum. Vamos lá. Pá, pronto, sinto aqui um bocadinho falta do quick shift porque pá, é um hábito que a gente facilmente ganha, mas também se não o tiver não é o fim do mundo, não é? Agora, esta menina, Deus me livre, parem-me nisto, ela é qualquer coisa de extraordinário, é mesmo. Tem também depois a questão da navegação, que podemos partilhar aqui o ecrã principal. Como é óbvio, agora não liguei mas vou-vos mostrar aqui um bocadinho o multimédia, o telefone, as definições, a navegação e cá está o rádio, não é? Que eu vou aqui na M80, epá, eu vou mudar isto. Meu, não gosto, Nova Era, pá, é aqui de Gaia, já ouvi muito a Nova Era, hoje em dia pá, sou mais um tipo da comercial, deixa ver se apanhamos aqui a comercial, TSF, Antena 1, Antena 2 e Cidade FM, comercial, cá está, rádio comercial. E aqui é o volume, estão a ver? So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
volume, se eu puser, imaginem isto. Impressionante o volume disto. Incrível mesmo. Comercial. 40 minutos de música seguida a todas as horas. Agora vamos baixar o sonzinho e desfrutar aqui do som deste AK Pro Beats. Sim, porque esta menina está equipada com um AK Pro Beats, meus amigos. Imaginem, temos também aqui no meu veículo tudo que precisamos de saber. Está aqui uma mensagem de serviço, temperatura 83, o pneu da frente 2.3, o pneu de trás 2.6, tem 96 km de autonomia. Não falta nada, não falta nada. Um autêntico computador de bordo neste TFT brutal, nem sei quantas polegadas isto tem, mas é qualquer coisa de fantástico. Vamos voltar aqui ao ecrã das rotações e da velocidade, e vou ter que passar estes meninos, porque senão, por muito que eu goze desta moto, preciso de andar um bocadinho com ela, e já estou a aquecer, que isto está a ficar aqui um bocadinho quente, mas reparem como é que ela devagar, ela está aqui perfeita, sem qualquer tipo de problema, nem é difícil absolutamente. E eu estou, atenção, com as duas malas laterais, como é óbvio. Deixa eu ver a buzina. Isto parece um carro, mas estes gajos merecem, param sem sequer dar o pisca. Parece um carro não, isto parece um caminhão, Deus me livre. Está aqui a polícia, temos que ir com cuidado. Passa-se aí alguma coisa. Temos que ir com cuidadinho. Vamos lá então gozar desta menina. Deve ser uma prova de ciclistas, eventualmente. Quer dizer que a seguir não vou vir para aqui, porque senão ainda fico aqui preso. Isto é grande máquina, é uma grande máquina, sinceramente. Está a superar todas as expectativas que eu tinha em relação a esta moto, de muitos vídeos que tenho visto da RT, mas esta, andar com ela, conduzir uma moto destas, são outras sensações, companheiros. Vamos lá então desfrutar aqui um bocadinho deste boxer. Parem com ela própria, luz aqui, que coisa impressionante, Parem com ela, não faz nadinha. Agora, claro, eu não conheço bem a moto, não estou a querer abusar, mas nota-se perfeitamente que esta menina tem uma segurança acima da média, muito acima da média, e uma estabilidade incrível. É a mesma moto para fazer a Noruega e a Europa, meus amigos, e garanto-vos que é uma das viagens que irei fazer no futuro, sem sombra de dúvidas, e vai ter que ser uma moto deste tipo, a não ser que a GS que vou testar de seguida me surpreenda ainda mais do que esta, não é? Sabem que eu gosto muito do estilo trail, e pode, sendo que o motor é o mesmo, e pode também tornar-me a decisão difícil, não é? Agora, esta menina, nem só para isto, Jesus, como é que, cheio os travões disto, eu nem me só para isto, Deus me livre, companheiros, isto é mesmo outro campeonato, desculpem lá. É realmente, aqui a 108 ainda não está reparada, está assim um bocado em mau estado, mas prontos, é o que temos. Parem só nisto, Deus me livre, viram, ela quase que fazia aqui um mili, Deus me livre, que motor. Eu tenho acompanhado alguns companheiros que têm RTs, e alguns falam em consumos, conseguem fazer 4.8, por uma moto destas, nesta paisagem brutal. Mas 4.8 por uma moto destas não é nada, meus amigos, não é nada.
Há motos com muito menos potência que fazem muito mais. Querem ver? Olhem-me só para isto. Jesus! Aqui já levou piso novo, sim senhor. Companheiros, que moto, eu nem sei o que vos dizer mais. Estou realmente maravilhado com isto. Como é que é possível fazer-se uma moto tão boa? Antes, é sem dúvida a melhor moto que eu testei até hoje. E hoje posso testar outra que diga exatamente a mesma coisa. Fiquem aí atentos a esse vídeo da BMW 1250 GS. Companheiros, aqui continuamos numa zona de obras, por isso há que ter cuidado. Pensava que isto já estava reparado, mas afinal não está. Seja como for, a RT porta-se aqui impecavelmente. Vamos para o piso novo. Reparem a facilidade com que ela tomba. É realmente uma coisa impressionante. Acredito que com esta moto eu irei curvar muito mais, sem dúvida nenhuma, porque nota-se que ela agarra-se bem, a RS também se agarra bem, mas esta aqui então é qualquer coisa de fenomenal. E depois saímos da curva e ela vai logo. E para travar, também trava logo. Este vídeo vai ficar extenso, mas eu vou filmar isto tudo e depois logo se vê na edição. Deus me livre. Não estou a sentir nenhuma trepidação. Estou a sentir aqui uma ligeira adormecimento aqui na mão direita, mas isso é um problema meu, não é um problema da moto. Companheiros, olhem só para isto. É realmente outro campeonato, sem dúvida nenhuma. Mesmo estas irregularidades, ela aceita-as aqui sem qualquer tipo de problema. É uma moto feita para o conforto, sem dúvida nenhuma. Se eu quiser baixar aqui o vidro ao máximo, vamos ver. Antes, aí sim, aí já sentimos aqui no capacete o vento, por isso vamos lá subi-lo. Vejam a suavidade com que ele sobe e com que ele desce, é impressionante. Está cá para o Beats, que mundo, ia ter parado ali, mas pronto, paro lá em cima. Temos aqui uma série de companheiros, aqui no Freitas, como é costume, podem ver aqui. Claro que toda a gente olha aqui para a magnífica RT. Vamos agora aqui passar a barragem. E vamos... Jesus! Companheiros, não falta motor aqui, não falta mesmo. Um conforto, uma suavidade, estão a ver? Ela aqui a responder de imediato e a aceitar aqui as imperfeições do piso. Vamos parar aqui só para
Vou mostrar aqui um bocadinho a menina ao pormenor. Já parei aqui uma vez no test ride que fiz com a BMW a XR 1850 e agora paramos aqui nesta menina. Já está o patinho colocado. Imaginem aqui o maquinão que nós temos aqui. Tem aqui os botões para depois configurar. Cá está o Shift Cam, brutal. Os travões de Brembo. Esta cor azul está linda. As malas aqui, esta é a versão Sport, como vocês podem ver. Muito obrigado aqui ao Antero por este test drive. Ela está equipada com, salvo erro, Road 6, pá, pneus que eu adoro, são Road 5 GT. E vejam aqui ao pormenor o Caprovitz. Olha o meu barulho disto, vamos ouvir isto. Deus meu livre, olhem-me só aqui o pormenor do carbono. Moto linda, pá. Daqui já tem uma para uma ligação de isqueiro. Depois aqui dentro vocês sabem que tem para carregar o telemóvel e a chave. Pá, isto é qualquer coisa, isto é lindo, meu. Olha-me só para esta frente, completamente full LED. Tem o sensor que eu não vou experimentar, mas é de aproximamento à viatura da frente, se formos com o cruise control ligado em autoestrada. Que maquinão, meus amigos. Será que é esta a próxima moto do canal Passeios de Moto? Fiquem aí atentos aos vídeos que eu vou revelar. Aqui a mala traseira enorme, cabem à vontade 2 capacetes e depois ainda cabe um em cada lateral. Meus amigos, eu não vou perder aqui mais tempo, o que eu quero é andar com ela, ó. Já ativou aqui o arrefecimento, muito bem, tem que ser. Vamos dar aqui então a voltinha, ver se é fácil. Oh, é o que eu digo. Isto parece um brinquedo, companheiros. Aqui o nosso test ride traço passeio, porque isto com esta máquina é um autêntico passeio. Reparem-me só na potência que temos aqui e nos travões, por causa de gajos como estes. Enfim, mas ela tem bons travões, é para isso mesmo, para usar. Mas pá, o conforto do banco é incrível mesmo. Isto é um sofá, é um sofá. Relativamente a chegar ao chão, epá, claro que não chego tão bem como na minha RS, porque na RS tenho o banco mais baixo, mas certamente que este banco até provavelmente dá para baixar mais um bocado. Mas mesmo como está, epá, sem problema nenhum, total confiança. O pé, aliás, os pés apoiam bem de um lado e do outro, e por isso não tenho qualquer problema em colocar o pé no chão, ou melhor, os pés. Agora, temos aqui também do lado direito, podem ver ali a hora, as horas que esta moto já andou, os quilómetros da trip, a média e o consumo, que está 5.2. Para ser uma moto de teste, epá, é realmente um consumo espetacular. Mas, meus amigos, como é óbvio, não se pode ter tudo, não se pode querer ter um canhão destes e depois, vamos lá passar esta malta, e depois querer consumos muito baixos. Para isso, pá, temos a NC, não é? Não é, companheiros? Não é preciso buzinar, senão o homem ainda se assusta. Vamos lá portar-nos bem aqui no semáforo. Ok, já passamos. Pois é, companheiros, eu sinceramente tenho a certeza absoluta que esta moto será uma das minhas futuras motos.
não tenho a certeza de quando é que será. Será que é desta vez? Eu estou a ficar maluco com ela. Vou ter que falar com o Antero o valor que dão pela minha e sei lá se não vamos perder a cabeça, porque isto realmente é menina para a gente perder a cabeça, sem dúvida nenhuma. Meus amigos, isto é qualquer coisa de fenomenal. Agora, pá, eu nem sequer vou fazer o teste paralelo com esta máquina. Para quê? Com esta suspensão brutal, vocês acham que isto não aguenta qualquer tipo de paralelo? É óbvio que aguenta qualquer tipo de paralelo. Além de mais, esta moto é sobretudo para andar em estrada e da preferência boa, mas se não for boa, ela absorve todas as imperfeições. Por isso, nem sequer preciso de fazer o teste do paralelo. Vou fazer depois com o EGS. Aí já tenho mais alguma curiosidade, porque é óbvio que a EGS a gente já pensa aí mais em fazer um bocadinho de off-road. Vou testar. Epá, vou abrir a ventania. Eu senti a ventania, mas a moto não. Ela ficou no mesmo sítio, eu é que me afanei. É realmente outro campeonato. É outro campeonato, meus amigos. Epá, isto já sabe que é muito caro. Uma moto destas, por norma, fica para cima de 20 e tal mil euros. Ainda não sei o preço desta. Eu depois, quando souber o preço, vou colocar aí no vídeo. Mas como é óbvio, é para cima de 20 mil euros. Pá, se vale os 20 mil euros, companheiros, é pá, vale. Por acaso até vale. Porque nós depois de chegarmos a isto, não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Agora, claro que estamos a falar de uma moto que custa quase tanto como um carro, ou melhor, custa tanto como um carro. Há carros bem mais baratos. Reparem-me aqui na suavidade desta caixa e na maneira como ela faz e desfaz as curvas e as inclinações. É qualquer coisa de fenomenal. Está-me a dizer para eu meter gasolina. Calma, ainda tenho suficiente para eu chegar ao Antero, mas cá está o aviso, muito bem, 75 km, assim como a IRS. Esta também indica, que eu acho que é uma coisa espetacular que as BMWs têm, uma vez que sei que, por exemplo, a Honda tinha, mas as Yamas nem todas têm, que é a indicação do nível de combustível. Agora gostava de fechar isto, e já fechei, já percebi como é que funciona aqui a dinâmica disto. Há aqui uma menina na sua scooter, e muito bem. Vamos ter que ir passar com calma, para não assustar, mas nós vamos embora. Que coisa, olhem-me só para isto, Deus meu livre. Epá, e o barulho desta cá para o beats, meu Deus. Por isso é que isto é a versão Sport, não é? É realmente pena não ter o Quick Shift, mas sinceramente, eu, como já disse, eu gosto de meter velocidade. Ui, estava à procura da sétima, calma, também não exageremos. Como eu gosto de meter velocidades, pá, não tem problema nenhum em não ter Quick Shift. Olhem o ângulo, que isto é o que eu digo. Esta sim dá para abusar nas curvas sem qualquer tipo de problema. Companheiros, deem a vossa opinião entre a IRS, a IRT e a GS. O que é que eu faço? Fico com a IRS, mudo aqui para a IRT e depois no vídeo que eu vou fazer da GS, será que mudo para a GS? Eu sei que é a moto mais vendida do mercado, mas esta, do ponto de vista de conforto, acho que é qualquer coisa de fenomenal. Ok, companheiros, espero que gostem do vídeo, deem os vossos comentários, a vossa opinião relativamente a este maquinão, a este torpedo que nos chama a minha RS. Se eu trocar para esta, também vai continuar a ser o torpedo, porque isto é realmente um torpedo sobre rodas. Ok, companheiros, um grande abraço, boas curvas, tenham sempre cuidado e até ao próximo vídeo.